Ok, então vamos lá. Meninos, está valendo então. Então, a partir de agora, isso é o que vai estar lá gravado para quem puder ou precisar recorrer posteriormente, tudo bem? Moçada, pode parecer algum absurdo, mas a nossa aula todinha é em torno destas informações que vocês têm, que está aparecendo aí na tela. Ontem eu tinha mandado esse arquivo, que traz esta página do Word, enfim, e na verdade, o que a gente tentou aqui é abolir a lousa. Então, o que a gente tem? Vocês vão usar essa folhinha para anotar algumas coisas. Tem até um exercíciozinho ali no começo, já vou explicar como é que ele funciona. E a aula é meio que um tutorial do preenchimento das informações que estão aí na folha, tudo bem? Então, na verdade, eu vou falando com vocês e, em tese, eu estou entendendo que vocês têm um lápis ou uma caneta na mão e a própria folhinha que eu tinha pedido para imprimir. Quem, porventura, não conseguiu imprimir, ou porque não tem impressora, a impressora está quebrada, ou pifou alguma coisa, vai acompanhando a aula normalmente, tudo bem? E assim que possível, seria legal essa pessoa imprimir esta folhinha e transferir, rever a aula para transferir os dados para ela, porque ela, vejam que é uma folhinha que está precisando de um monte de complementos, moçada, um monte deles. E é provável que a gente vá com essa folhinha até a semana que vem. Pode parecer um absurdo, mas é um monte de informação. E por ser um monte de informação, automaticamente é preciso que a gente leve um certo tempo até dar conta dessas informações todas. Porque, na verdade, a gente está falando dos módulos 8, 9 e 10, resumidos de maneira muito, muito concisa nas informações da folhinha. Então, falaremos sobre o tema migrações. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou ficar com o meu celular aqui do lado, ligado, porque como a gente tem 45 minutos no máximo de live, né? A gente não pode extrapolar. Claro que poderia depois fazer uma nova live, mas aí tem que chamar a Finha, gravar tudo, começar de novo. Então, melhor a gente aproveitar ao máximo. E o que não for possível preencher na aula de hoje, a gente deixa para a aula da semana que vem. A aula da semana que vem, aí vem com um PowerPoint normal. É o que? Um monte de imagem que eu vou comentando algumas coisas a respeito delas. Tudo bem, meus queridos? Então, vamos lá. O que der e vier. Sigamos. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala do tema migrações, uma informação que não vai para a folhinha é a respeito do próprio conceito. Claro que pessoas estão mudando de um lado para o outro, mas vale a pena lembrar que as migrações podem ser entendidas de duas maneiras. Que maneiras são essas? Tem as chamadas migrações forçadas e tem as migrações espontâneas. A gente, quando tem alguém sendo obrigado a se deslocar de um lugar para o outro contra a sua vontade, isso, evidentemente, que é uma migração forçada. Que casos são esses? Por exemplo, alguém que foi exilado. Né? Estamos aqui no Brasil, na época da ditadura militar, e Caetano Veloso compõe uma música chamada É Proibido Proibir. Na verdade, não é uma frase dele, ele pega essa frase do movimento francês, o Maio de 68, e alguém pichou no muro, é proibido proibir. Só que ele compõe essa música em pleno AI-5, aqui no Brasil, ou seja, o ato institucional que impôs a censura aos meios de comunicação. Aí imagine, os militares falando, está proibido falar sobre isso, ou detonar com a ditadura, não pode fazer. Enfim, todas as programações culturais, cinema, televisão, rádio, têm que ser aprovadas por um censor para depois ir ao ar ou a público, enfim. E aí, conclusão, o Caetano me compõe, é proibido proibir. A ditadura entendeu isso como uma espécie de provocação. Então, ele foi exilado, ele ficou preso uns dias. Gilberto Gil também ficou preso, também porque, de certa forma, a ditadura pegou no pé de algumas obras dele, e eles ficaram presos e depois tiveram que ser exilados, foram viver em Londres por um certo tempo. Então, isso daí é uma migração forçada. Também é migração forçada. Refugiados, pensa na Síria, está em guerra, ou tem que ir embora, senão vai morrer, não é? E escravizados, né? Então, imagine, alguém que saia do Brasil com uma proposta de emprego na Espanha, digamos que seja uma mocinha que está entendendo que vai ser contratada para trabalhar numa lanchonete. Beleza. Então, aí um amigo do amigo passou o contato para ela e ela jurou por Deus que era isso mesmo, e lá foi ela viver e ser feliz na Espanha. Gente, imaginem vocês, essa moça chega lá e os caras falam assim, nós vamos te registrar, olha que coisa maravilhosa,
como empregada da nossa lanchonete. Preciso do seu passaporte. Me dá aqui seu passaporte. Ela entrega o passaporte, fulano vai lá. Nunca mais ela vai ver esse passaporte na vida. Ela não vai ter esse registro feito. Na verdade, o que ela vai descobrir? Ela vai descobrir que está nas mãos de uma rede internacional de prostituição. E ela começa atendendo a clientes, levando bandeja para cá, cerveja para lá, enfim. Em algum momento, alguém vai começar a exigir coisas dela. Quem? O corpinho dela. Ou seja, e ela está lá, nas mãos do cara, está sem documentação, não tem a quem recorrer nessa Espanha, não conhece ninguém, não sabe o idioma. Evidentemente que ela poderia ir à polícia, ela pode ir à polícia e fazer uma denúncia, mas aí ela vai correr o risco de morrer, porque ela mora numa casa que foi disponibilizada pela rede, e ela trabalha para essa rede que lhe paga o seu salário. Só que ela vai ser forçada a fazer coisas, porque eles chegam e dizem assim para ela, olha, tem um cliente ali que gostou de você, ele quer te conhecer. Então, o que no primeiro momento parece ser simplesmente um contato amigável, no fundo, vai se convertendo gradativamente em prostituição. E se essa moça tentar entregar os caras, eles vão matar ela, vão ameaçá-la primeiro, enfim, evidentemente. E aí, mas ela não vai... opa, caiu o negócio aqui. Ela não vai, literalmente, denunciá-los, porque, evidentemente, que ela tem medo pela própria vida. Então, o que a gente quer dizer com isso é o seguinte, que ela se tornou uma escrava sexual, por sinal. Escravizados, refugiados e exilados são migrações forçadas. Não é desses casos que esta folhinha está falando. Essa folhinha está falando das migrações espontâneas. Gente que escolheu a hora de ir e escolheu o destino para onde queria ir. Basicamente, esta que é a diferença. Portanto, quando você fala de imigração e emigração, de uma maneira geral, lembrando, I de interno e de externo. Imigração é quem está entrando, está se internalizando. Imigrante é o que está externalizado, é o que está indo para o exterior. Tudo bem? Então, essa que é a diferença de imigrante e migrante. Um italiano que venha morar no Brasil, na Itália, ele é um imigrante, porque ele foi para o exterior. No Brasil, ele é um imigrante, porque ele passou a viver aqui dentro. Tudo bem? Então, é assim que funciona. Uhum. Meninos, então é desse pessoal que estamos falando, quem escolheu a hora de sair e não foi forçado a ir embora do país de origem. Então, estamos falando de migrações espontâneas nesta folhinha. Olha que a folhinha traz uma série de informações. Ela começa com imigração. E imigração para o nosso país, ou seja, para o Brasil. Então, a gente começa com um exercíciozinho, moçada. Que exercício é esse? Dá uma olhada no que diz no começo da folhinha, ali do lado esquerdo. Está falando assim, imigração, fatores F, favoráveis, e D, desfavoráveis. O que a gente vai ter que fazer? Como eu deduzo que vocês imprimiram a folhinha e tem ela aí do lado, quem efetivamente fez isso, vai anotar um D ou um F junto comigo, tudo bem? Se cada um desses fatores favoreceram ou dificultaram a vinda de imigrantes. E veja, imigração é espontânea, tudo bem? Então, vamos lá. Meninos, então vocês vão pegar esse... Quem, porventura, não conseguiu imprimir, só acompanha a aula numa boa. Ó, vamos ver o primeiro detalhe que está escrito ali. Então, está lá, vinda da família real portuguesa e permissão da posse de terra aos estrangeiros, tudo bem? Pensemos, moçada, evidentemente que isso é um fator favorável. Favorável. Na frente desse tracinho, onde está a vinda, põe ali um Fzinho, porque isso favoreceu. Claro, né? E por que isso é um marco na imigração para o Brasil? Porque até então a gente falava o seguinte, pensa nos escravos. Veio um monte de escravo antes da vinda da família real. Lembrando que a família real veio para o Brasil em 1808, tudo bem? Mas, o que acontece? Um monte de escravo, um monte de português veio antes para o Brasil. Só que, num primeiro momento, a gente não vai classificar os escravos como imigração, por quê? Porque é uma vinda forçada. Eles não optaram. Então, não é uma imigração, porque a imigração é sempre feita de forma espontânea. Bom, os portugueses que vieram para cá até seria um cara que veio do exterior para o Brasil. Só que como Portugal era o dono disso aqui, então, no primeiro momento, não se considera os portugueses que vieram para o Brasil imigrantes.
Então, só vamos considerar aqueles que vieram a partir do século XIX em diante. Então, claro, um monte de português veio, só que não entrou nas estatísticas, até porque dizem que as estatísticas não eram muito confiáveis naquele momento. Bom, então vamos para o segundo item. O segundo item é a escravidão. O que acontece? Escravidão é migração forçada. Enquanto o Brasil gerava trabalho para escravos, e você podia comprar um escravo para poder executar as funções, não havia a necessidade de estimular a vinda de estrangeiros para cá. Então, italianos, alemães, eles virão para o Brasil principalmente a partir do momento em que os escravos deixam de executar as tarefas. Tudo bem? Então, a abolição da escravatura, por exemplo, foi um fator que estimulou a vinda de imigrantes. Então, eu pergunto para vocês, escravidão é um fator favorável ou desfavorável à imigração? Resposta, desfavorável. Desfavorável. Exatamente. Os escravos não são considerados imigrantes e eles, estando aqui, não era preciso estimular a vinda de trabalhadores de fora. Então, põe aí, moçada, uma letra D na frente de desfavorável, escravidão. Não, e nunca esqueçam disso, escravo não é considerado imigrante. Então vamos lá, automaticamente o fim da escravidão, e lembrando que você teve uma série de leis, né, moçada? Você teve a lei do sexagenário, que em algum momento vai dizer que escravos que tiverem mais de 60 anos estão livres. A pergunta é, que escravo conseguia chegar aos 60 anos? Chegar aos 60. Coitadinhos, né, moçada? Que dó. O que mais também? A lei do ventre livre. Então, nascidos de ventre escravo já nasciam livres. A Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro em 1850. Então, quando a Lei Áurea foi assinada, em 1888, a escravidão já não era tão numerosa quanto pudéssemos imaginar. Então, automaticamente, o fim da escravidão passa a exigir trabalhadores imigrantes. Então, esse é um fator favorável. Bota um Fzinho aí. Bota um Fzinho na frente de fim da escravidão. Tudo bem? Uhum. Então, vamos lá. Cafeicultura. Imagine, né? Está ampliando os cafezais e, num primeiro momento, a mão de obra era escrava, mas conforme o café foi avançando para o interior do Brasil, em algum momento, essas leis que vão inibir a escravidão e, finalmente, a Lei Áurea vai exigir mão de obra de fora. Então, o Brasil começa a fazer o quê? Propaganda no exterior para que as pessoas venham para cá trabalhar nas lavouras de café. Tudo bem? Então, automaticamente, cafeicultura é fator favorável. Bota aí um Fzinho do lado de cafeicultura. Bom, aí pensemos, necessidade de ocupar o sul para não perder. E por que isso? Porque quando você pensa nas primeiras atividades que atraíram gente no Brasil, a mineração, a cana, enfim, isso ocorreu no período colonial, claro. Mas o interesse não foi pela região sul. Por quê? Porque a região sul não tinha muito ouro, não tinha muitas riquezas minerais, e a região sul tem um clima mais frio. Então, não dava para desenvolver aquilo que o português queria, que eram as plantations. Então, que são o quê? Os produtos tropicais, que só se adaptam a um clima mais quente. Com isso, o sul não recebeu muita gente. Então, você vê, o ciclo da mineração foi em Minas, Goiás, Mato Grosso. O ciclo da cana foi na costa nordestina. Então, o sul foi ficando sem muita gente. Um lugar do sul que até recebeu um número significativo de pessoas foi os Pampas, no Rio Grande do Sul, com a criação do gado para fazer o charque. Mas era um lugar muito específico. As demais regiões do sul acabaram não recebendo muita gente. O que aconteceu? Quando o Brasil se tornou independente, Dom Pedro I jurava por Deus que o que hoje é o Uruguai nos pertencia. Eles chamavam de província cisplatina. Só que a Argentina também dizia a mesma coisa. E aí, meus queridos, gerou uma zebra, porque a Argentina fala que é dela, o Brasil fala que é dele, eles vão disputar essa província cisplatina entre si. Então, automaticamente, o que o povo que lá fez? O povo que lá vivia fez? Declarar a independência, o que o Brasil dizia que era seu e a Argentina dizia que era dela, se tornou independente. Não era de ninguém. Não ficou para ninguém, virou um novo país. Automaticamente, a gente fala que o Brasil começa a temer
que o mesmo ocorra com o Sul. E vocês lembram que teve depois o movimento Farroupilha, que ia mais ou menos nessa direção. Então, o governo brasileiro pensa assim, ou a gente estimula a ida de imigrantes para povoar o Sul, e a gente tenta criar condições para que esses imigrantes possam se estabelecer a partir da construção de estrada, que vai ser feita pelo governo local, enfim, e automaticamente a gente povoa esse sul do Brasil um pouco mais e cria conexões do povo que ali se instala com o governo local, de Dom Pedro I e depois Dom Pedro II, ou a gente vai perder esse território. E foi isso que aconteceu. Então começa uma campanha para que os estrangeiros viessem sim e se instalassem principalmente no sul do Brasil. Tudo bem? Então a gente vai dizer que essa necessidade de ocupar o sul para não o perder é um fator favorável, bota um Fzinho do lado para destacar esta informação. Bom, continuemos. Clima predominante no Brasil. Aí tem um detalhe, moçada, um detalhe meio cruel, que é o seguinte. Quando o Brasil começa a pensar em fazer propaganda no exterior para atrair gente, trabalhadores do nosso território, eles optam pelos europeus. E por que isso, moçada? Porque naquele momento se entendia a Europa como o berço da civilização, o berço da ciência, enfim, o lugar que conseguia os principais avanços tecnológicos. Então, começou a se entender esse europeu como um ser humano meio que superior aos demais, viu? E tinha um outro detalhe também, eles pensavam assim, o europeu está imbuído do espírito capitalista, ele quer crescer, ele quer vir para o Brasil, mas ele não quer simplesmente ser um empregado, ele quer construir patrimônio, ele quer se tornar dono do seu próprio negócio. Então, se ele vier para cá trabalhar na lavoura do café, é pensando em ampliar o seu patrimônio e melhorar de vida futuramente. Se a gente trouxer pessoas de outros lugares, esse pessoal vem apenas para subsistência. Eles vão se instalar ali e vão plantar sua mandioquinha, vão plantar o que é necessário para sobreviver e não estão imbuídos do espírito capitalista, que era algo que já estava mais amadurecido no continente europeu e não nos demais continentes. Então, automaticamente, como você pensava no crescimento econômico, se opta pelo europeu. E aí tem um outro detalhe também, que é uma política extremamente racista, não é? Entender esse europeu como superior era entender também esse branco como o modelo a ser seguido. Inferior. Exatamente. E os demais que não são brancos europeus são inferiores. Então, automaticamente a gente fala que essa necessidade de povoar o sul do Brasil e especificando que o europeu é que deve ser trazido para cá é também uma política racista, uma política de branqueamento da população. Se falava muito mal também da miscigenação naquela época. Se falava que o povo que preserva mais seus valores, sua cultura, é aquele que mantém os traços originais. Então, com isso, você passa a ter uma noção de que é preciso trazer o europeu e é preciso manter essa população embranquecida, basicamente, ou seja, nada de miscigenação, porque isso vai provocar mudanças indesejáveis a essa matriz que é, de fato, que se queria naquele momento. Tudo bem, pessoal? Então, é uma política racista de branqueamento. E, paralelamente, se povoou o sul do Brasil a partir disso. Então, a gente bota no clima predominante no Brasil o seguinte, como o clima que predomina é um clima quente, isso trazia dificuldades para o europeu, e não é que eles tinham problemas com o calor, o problema não era o calor, o problema eram as doenças tropicais. Então, se falava muito de malária, de febre amarela, e isso automaticamente dificultava a vinda e o estabelecimento do europeu em função das doenças tropicais. Então, eles evitavam as áreas de clima mais quente, com isso, muita gente acaba preferindo mesmo se instalar na região sul. Então, pode botar ali, no clima predominante no Brasil, um Dzinho de desfavorável. Pode fazer isso. Vamos lá. Próximo item. Condições de vida nas fazendas de café. Vocês vão estudar isso em história também. Que é o seguinte, muita gente fala que às vezes eram piores do que a própria escravidão. Aí você pensa assim, o cara que saiu da Europa e veio para o Brasil não tinha dinheiro para poder pagar uma passagem de navio. Então, automaticamente, o fazendeiro sabendo disso e querendo que os imigrantes se instalassem na sua fazenda, digamos que fosse uma fazenda imensa, um cara que tinha um capital enorme, ele quer garantir que o europeu que venha para o Brasil não vá para a fazenda do vizinho, vá para a sua própria fazenda. O que ele fazia?
mandava um agente nos portos europeus, onde ele sabia que tinha gente disponível em função de uma série de problemas que a Europa vinha passando. Você estava tendo muito êxodo rural naquela época, muita gente que ia viver na cidade não encontrava emprego. Então, eles iam para os portos esperando embarcações que pudessem trazê-los para a América. Muitos vieram para o Brasil, achavam que estavam indo para os Estados Unidos, porque automaticamente lá estava tendo doação de terras. Então, esse pessoal... Chegou aqui numa decepção esse povo. Pensa, moçada. Pois é, eu tenho alunos que tinham bisavós, tataravós, que passaram por uma situação mais ou menos assim. Então, conclusão, o que vai acontecer? O fazendeiro manda um agente na Europa, ele vai no porto e pergunta lá, moçada, e aí, quem quer vir para o Brasil? Ó, fulano de tal está querendo vocês na fazenda dele. Ele vai financiar a passagem de navio para o Brasil, desde que haja o compromisso de ir trabalhar na fazenda dele. E automaticamente o cara conseguia, com isso, garantir mão de obra. E aí tinha um detalhe, né, moçada, que é o seguinte: uma dívida será feita. E o que o fazendeiro propôs para os imigrantes? A gente divide em parcelas o valor da passagem de navio e a gente vai descontando do seu salário posteriormente. Pode ser? Beleza. O imigrante concordava, achava que era um bom negócio. Só que aí, o imigrante não sabia que a fazenda era lá nos Cafundó do Judas, sabe? E ele, automaticamente, vai se instalar num lugar longe da civilização. E antigamente era carroça para você poder chegar nos lugares. Então, o cara vai ficar isoladinho do mundo. E lá tinha um golpe. Qual que era o golpe, meus queridos? O golpe do armazém. Esse armazém, que era uma lojinha, uma merceariazinha que vendia comida, roupa, enxada, essas coisas. Esse armazém, ele pertencia ou ao fazendeiro ou a alguém de confiança do fazendeiro. E os preços eram medonhos. Então, o que o imigrante já tinha? Uma dívida, que era a dívida da passagem com a qual ele veio para o Brasil. Passava a ter uma segunda dívida no armazém, que não tinha uma outra opção. Qual que é o segundo armazém mais próximo? Distante pra caramba. Se chegar de carroça, difícil. Então, automaticamente, ele ficava limitado àquele armazenzinho com preços astronômicos. Qual era a ideia? Que ele adquirisse uma dívida impagável. E, automaticamente, ele só sairia daquela fazenda para trabalhar numa outra fazenda, de uma outra proposta até melhor de trabalho para ele, caso ele saldasse a dívida com a merceariazinha. Então, o cara ficava amarrado àquela propriedade quase que eternamente. Então, conclusão, moçada, muitos relatos da época mostram que essas condições acabaram se tornando até piores do que a escravidão. Esse povo vivia numa miséria absoluta, né? E automaticamente começaram a mandar cartas para os parentes na Europa, falando, gente, não venha para cá, isso aqui é um inferno e fique longe desse inferno. Enfim, não venha. E automaticamente alguns países europeus chegaram até a proibir a vinda em caráter definitivo para o Brasil durante um certo tempo, como a Alemanha, por exemplo, fez isso, a Espanha também fez durante um certo tempo, a Itália. E automaticamente, portanto, isso aí, ou seja, as condições de vida na fazenda de café, é um fator altamente desfavorável. Bota um Dzinho ali na frente, portanto. Ok? Bom, depois aparece unificação italiana e alemã, que são processos que vocês estudarão ou estudaram em história, não é? E o que isso representa? Representa que na Alemanha e na Itália está passando por um processo parecido com o que a Inglaterra já havia passado anteriormente, a França, a Holanda, a Bélgica, que é o seguinte: lembra dos enclausers? Que é o seguinte: conforme a burguesia assume o poder, automaticamente haverá uma série de espaços rurais que se tornarão propriedade privada de um burguês e não do camponês. Os camponeses não tinham poder político para assegurar a posse desses terrenos. Então, o que vai acontecer com esses camponeses conforme o país passa a ter a burguesia no poder? Eles vão perder o direito de ali viver. E eles vão ser expulsos dessa zona rural e vão viver nas cidades. E as cidades acabam se tornando, portanto, áreas com excedente de trabalhadores, moçada que não tem o que fazer. Então, eles iam para os portos, esperando as embarcações da América para poder conseguir uma proposta de emprego e cruzar o oceano e vir fazer a América, como diziam naquela época, se referindo mais aos Estados Unidos. Mas muitos acabaram aqui no Brasil, já que tinha emprego disponível aqui no Brasil.
Pois bem, então a unificação italiana e alemã significa esse processo se repetindo ali nesses dois países, o que já havia ocorrido em outros países europeus e chegou mais tarde na Alemanha e na Itália. Então isso vai gerar um grande excedente de trabalhadores que têm interesse sim em vir para a América. Então vamos colocar aí a unificação italiana e alemã como um fator favorável. Bota um Fzinho ali na frente de unificação italiana e alemã. Tudo bem? Uhum. Meninos, um fator que confunde o aluno, Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Por que confunde o aluno? Porque o aluno tende a imaginar que nesses dois momentos, um monte de gente está querendo sair lá da Europa e automaticamente poderia vir para o Brasil. Agora pensa, os países estão em guerra, eles querem homens para o exército e eles querem também um controle muito rígido das suas fronteiras, porque senão, moçada, o que vai acontecer? Todo mundo vai embora. Todo mundo vai embora. Você tem que evitar esse tipo de coisa. Então, na Segunda e na Primeira Guerra Mundial, como foi uma guerra generalizada que envolveu quase toda a Europa, as fronteiras serão extremamente vigiadas e fica mais difícil você sair dali. E os homens têm que servir no exército. Então, automaticamente, é um fator desfavorável e não favorável. Tudo bem, moçada? Então, bota ali uma letra D em Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Tudo bem? Meninos, crise de 29. Pensa, o Brasil vendia muito café e os Estados Unidos vai à falência. E eles eram os grandes compradores de café. Não só, mas os principais clientes do Brasil. Não havendo mais grande comprador, aí não tem mais por que você ficar ampliando o cafezal. E automaticamente vai diminuir a necessidade de mão de obra. Tudo bem? Nos cafezais. Automaticamente, crise de 29, pode colocar ali uma letra D, fator desfavorável, exatamente. Meninos, lei de cotas de imigração, governo Vargas, olha aí, seleção numérica, doutrinária, sanitária e profissional. Meninos, o que acontece aí? O governo Vargas é entendido como um governo nacionalista, é um governo enfim, o Brasil para os brasileiros, assim como já tinha tido o nacionalismo alemão, o nacionalismo italiano, uma Itália para os italianos, uma Alemanha para os alemães, um Brasil para os brasileiros. Isso, evidentemente, que olha diferente para esse imigrante, que às vezes é entendido como algo a ser evitado. Tudo bem? Uhum. Então, dentro dessa política nacionalista, não dava muita bola para os estrangeiros, não. E dizem que o Vargas tinha muito receio também de algumas... Opa, pera lá. Gente, só um minutinho. Tá, ok. Nada não. Apareceu uma mensagenzinha estranha aqui, mas já me livrei dela. Meninos, ai, gente, agora apareceu uma outra imagem. Gente, para lá, pausa que eu vou chamar a Rafinha para saber o que está acontecendo. Vocês continuam vendo a folhinha? Sim. Tá, que engraçado, eu não. Ai, meu Deus, que medo. Coisas estranhas estão acontecendo aqui. Deixa eu dar um berro, pera lá. Rafinha! Apareceu um atualizar, aí eu atualizei, aí sumiu a imagem e apareceu isso daqui. Não, falou que falta 10 minutos. Aí falou atualizar, aí eu dei atualizar. E aí? Não era para dar atualizar? Oh, meu Deus. Mas eles continuam me vendo. Moçada, vocês continuam me vendo? Sim. Que engraçado, a Rafinha falou que não poderia estar me vendo. Apareceu assim, Rafa, faltam 10 minutos. Atualizar? Aí eu dei atualizar. Tá, então... Eles continuam vendo. A Gabi está falando que está me vendo. Tá. Então, automaticamente, esses 10 minutos estão correndo ainda, né? Então tá. Então, belezinha. E se falta 10 minutos, então a gente tem ainda uns 8 minutos. Então, tá. Vamos até as 10h08, algo mais ou menos assim. Meninos, então vamos terminar os fatores favoráveis e desfavoráveis. Ó, então o que a gente tem? O Vargas não queria muita graça com o estrangeiro, não. Ele tinha também receio, além de ser uma política nacionalista, tinha também receio das ideologias que se espalhavam pela Europa naquele momento, né? Então, você vê, ele começa a governar o Brasil nos anos 30. Então, é um momento em que o movimento socialista ganha força, porque algum tempo atrás tinha se constituído a União Soviética. E o Vargas não quer graça com o comunista e ele não quer graça também com anarquistas. Lembra que tinha muito anarquista
renegando um poder centralizado na Europa. E às vezes os caras vinham para o Brasil trazendo a ideologia comunista e a ideologia anarquista. E o Vargas não quer graça com esse pessoal, então ele quer limitar a entrada de estrangeiros no Brasil, por todos esses motivos. E aí, automaticamente, dá uma olhadinha nessas palavras: seleção numérica, doutrinária, sanitária e profissional. O que significa isso? Que o Vargas vai impor dificuldades para os estrangeiros entrarem no Brasil. Eu gostaria que vocês fizessem, desculpa, moçada, queria que vocês grifassem a seleção numérica. Grifa a seleção numérica, puxa uma flechinha para o lado esquerdo e anota 2 números, moçada. Que números são esses? 2% barra 50 anos. Escreve isso, 2% barra 50 anos. Que é para lembrar, quando for estudado, a seguinte história. O Vargas vai limitar numericamente a entrada no Brasil. O que significa? Ele pega os dados estatísticos, tipo assim, de quantos italianos havia entrado no Brasil nos últimos 50 anos. Aí vamos pensar que 100 mil italianos entrou nos últimos 50 anos a partir da adoção desta norma. Então eles falam assim, só poderão entrar no Brasil esse ano em questão 2% de 100 mil. Então, 2 mil italianos poderiam entrar no Brasil naquele ano em questão, porque ficavam limitados a estes números, tudo bem? Só que aí não entrava 2 mil italianos. Por quê? Porque as três demais seleções acabam impedindo que isso aconteça. E por quê? Voltemos para a folhinha. Fala lá, seleção numérica, depois seleção doutrinária. O que acontece? Na Europa, os governos com burguesia no poder também não quer graça com comunista nem com anarquista. Então, muitos desses caras eram perseguidos no país de origem pela doutrina que eles seguiam. Então, quem porventura tivesse problemas na justiça no país de origem em função da doutrina que segue, fica impedido de entrar no Brasil. Então, com isso, ele evita que comunistas e anarquistas viessem para cá. Aí dá uma olhada no terceiro termo, que é a seleção sanitária. O que significa isso? Tem a ver com saúde. Então, quem embarcasse para o Brasil não poderia embarcar portando alguma doença. Então, já era barrado no navio, poderia ficar doente ao longo da viagem, mas não poderia embarcar doente. Tudo bem?